O infarto é a maior causa de mortes no Brasil. Estima-se no país que ocorram 300 a 400 mil casos por ano e que cada 5 a 7 casos ocorra um óbito. Bastante, né? Para falar sobre esse assunto, a gente recebe na nossa casa o cardiologista Dr. João Paulo Andrade. Doutor, seja muito bem-vindo ao nosso Santa Receita mais uma vez. Feliz Ano Novo, doutor. Igualmente, muita saúde, né? Muita saúde para nós. Doutor, muitas pessoas já começam o ano querendo fazer aquele check-up. Sim. Muitas vezes eles deixam para o começo do ano, né? Então, no final do ano sempre tem aquela história, época de festa. Aí quando chega no comecinho do ano, o pessoal busca mais atendimento para check-up, é verdade. Isso é bom, né, doutor? É bom. Pelo menos uma vez por ano é necessário? Pelo menos uma vez por ano. Pelo menos uma vez por ano. O coração, doutor, quando a gente tem que começar a ficar um pouco preocupado com ele? A partir dos 35 anos, a gente já coloca como protocolo check-up anual para doenças cardiovasculares, né? Então, muitas vezes, você atende no consultório um paciente com 60, 70 anos que nunca passou no cardiologista. E aí, quando vai procurar, muitas vezes é porque ou já teve o evento do infarto e vai para um acompanhamento, ou já está evoluindo com quadro de angina, né, que é a dor no peito, já em vias de um eventual infarto. Então, muitas vezes, essa procura é muito tardia. Doutor, eu queria que o senhor explicasse um pouquinho o que é o infarto, mas queria tirar uma dúvida. Claro. Eu já ouvi muita gente falar infarte também, tá certo? Pode ser o infarto ou enfarte. Né? Habitualmente, a gente usa o infarto, né? O infarto consiste na interrupção do fluxo de sangue e os seus nutrientes para um órgão. Então, o infarto agudo do miocárdio é quando falta a oxigenação no músculo do coração. Pode ter o infarto cerebral, que o leigo chama de AVC, o infarto do rim, o infarto pulmonar, mas o infarto do coração é o IAM, que a gente chama, né? O infarto agudo do miocárdio. E o que leva a esse infarto como principal fator são placas de gordura. Essas placas vão se instalando com o passar dos anos nas artérias, até um momento em que essa placa se desprende, e esse desprendimento gera agregação de um conjunto de células chamado de plaquetas, e essas plaquetas interrompem o fluxo para aquele pedaço do músculo do coração. E aí o paciente tem a clínica do infarto, né? Tem até um vídeo ali vídeo aqui, né, doutor? que a gente tem passado, a gente vê aquela imagem em amarelo, né? A placa de gordura. Aí, à medida que ela vai aumentando, ela vai reduzindo o fluxo de sangue até o ponto em que ela obstrui por uma ruptura daquela placa e o sangue deixa de passar daquele ponto em diante, levando ao infarto, né? Doutor, o que a gente faz que a gente pode provocar que isso aconteça de repente? Isso pode ser genético também, doutor? Tem vários fatores de risco, né, para o infarto. O principal fator de risco é o histórico familiar, né? O que é o histórico familiar? São pais ou irmãos que tiveram infarto ou AVC com menos de 65 anos. Dentre os outros fatores, os mais prevalentes são a hipertensão, o diabetes, o tabagismo, o sedentarismo e hoje, no mundo moderno, o estresse emocional, né? Então, a gente sempre explica para o paciente que existe uma balança de fatores de risco, que são modificáveis e os não modificáveis, né? Então, os não modificáveis é o histórico genético, né? Que tem o histórico na família. O passar da idade, então a gente vê uma prevalência aumentando em mulheres pós-menopausa. O estrogênio, que é um hormônio feminino, ele tem um efeito protetor cardiovascular, ele reduz o colesterol ruim, aumenta o colesterol bom e protege a parede da artéria. Quando a mulher entra na fase pós-menopausa, ela diminui esse hormônio. Quando esse hormônio cai, ela começa a aumentar o risco de doença cardiovascular. E os fatores modificáveis, que é o sedentarismo, o estresse emocional, o hábito de vida do paciente muito sedentário, obeso, estressado, isso leva a um aumento dos fatores de risco no global, né? Então, hoje a gente, como você citou, 400 mil ao ano. A gente tem uma média de um quadro a cada 1 minuto e meio de morte por doença cardiovascular. Nossa, doutor, pensando assim, é muito. É muito. É uma média de 1.100 por dia. Então, a incidência é muito grande. E, infelizmente, as pessoas vão buscar esse atendimento de forma muito tardia, né? Então, elas esperam o evento acontecer, do infarto, para ir buscar o atendimento. E há também uma diferença na sintomatologia, né? No que diz respeito a homens e mulheres. Então, por exemplo, o homem, ele abre um quadro de um infarto de uma forma mais clássica. Aquela dor no peito, intensa, do tipo aperto, ou uma pressão no tórax que irradia para o braço esquerdo, para a mandíbula. E aí começa a amortecer. Amortecimento, sudorese, que é aquele suor gelado, aquele suor frio, náuseas.
A mulher, muitas vezes, ela abre o quadro com uma dor na boca do estômago, um quadro mais fugaz. A mulher, muitas vezes, é mais resistente à dor, então ela acha, isso daqui é alguma indisposição, alguma coisa que comeu. E aí ela busca esse diagnóstico mais tardiamente. Então a gente tem observado um aumento da mortalidade nas mulheres. Nas mulheres. Por algumas razões. Primeiro, a artéria coronária na mulher ela é um pouquinho mais estreita do que nos homens. Então, se a gente tem uma luz mais pequena do vaso, a plaquinha de gordura ela obstrui com mais facilidade. Um outro fator que também envolve é a expectativa de vida. Hoje, a média de expectativa de homens é 73 e mulher 80. Então, como ela tem uma expectativa de vida maior, acaba sendo uma incidência maior de infarto com 70, 75 anos, tem mais mulheres do que homens. Então, a gente vê um aumento nessa incidência nas mulheres, em razão também da expectativa de vida. Né? Doutor, eu já ouvi muitas pessoas falando, né? E a gente sabe que os jovens hoje em dia fazem muito isso também. Algumas bebidas, como os energéticos, eles podem provocar problemas no coração? O infarto, a grande maioria dos casos, é provocado por placas de gordura. Mas existem outras situações que também levam ao infarto, que acomete uma população mais jovem e muitas vezes são infartos mais letais, né? Um paciente idoso, ele tem o que a gente chama de circulação colateral. Então, o coração, o organismo nosso ele é muito inteligente. Quando ele percebe que naquele caminho para chegar ao sangue existe uma placa de gordura, o próprio coração desenvolve outros vasos, que a gente chama de circulação colateral. O adulto jovem ele não tem esse desenvolvimento porque ele não tem placas de gordura. E aí entram alguns fatores, como energéticos em grande quantidade e uso de drogas, sobretudo a cocaína, que ela tem alguns fatores. O primeiro fator é o aumento da frequência cardíaca. O paciente ele pode infartar porque o coração acelera demais e ele não dá conta daquele sangue chegar. Ele aumenta fatores protrombóticos, ou seja, ele forma coágulos de sangue e esses coágulos obstruem a artéria. E esses pacientes não têm essa circulação colateral. Então, eles muitas vezes fazem o que a gente chama de trombose coronariana, que é um coágulo em uma artéria que não tinha nenhum ponto de obstrução, aquele coágulo vai lá, ele entope o vaso completamente e o paciente tem uma arritmia grave e vem a óbito. É mais comum em jovens. Em jovens. Outras situações, por exemplo, algumas doenças autoimunes, como lúpus, artrite reumatoide, também aumenta a prevalência de infarto porque gera um processo de inflamação nesses vasos, nessas artérias. Existe uma doença que não é muito comum, que se chama Takotsubo. Essa doença ela é mais prevalente em mulheres e que ela gera um quadro semelhante a um infarto por trauma, por estresse. Então, uma perda familiar, ela recebe aquela notícia, ela gera uma liberação de uma substância chamada de catecolamina em grande quantidade e ela também desenvolve um quadro semelhante ao infarto. Então, existem várias situações, mas a principal delas ainda é, de longe, a soma de placas de gordura causada por estresse, sedentarismo, tabagismo, obesidade, hipertensão e diabetes. De longe, né? De longe. Doutor, o Léo tem uma pergunta. Claro. Tenho. Doutor, eu li um artigo faz algumas semanas falando a respeito do alto consumo de café, que também pode gerar infarto. Aí esse artigo estava dizendo também que nunca se plantou tanto café como se planta no Brasil hoje, nunca se consumiu tanto café quanto se consome no Brasil hoje. E principalmente de pessoas abaixo de 35 anos. Que antigamente a gente via que quem tinha infarto eram pessoas mais idosas. Como você disse aí, o infarto hoje ele já está trazendo para as pessoas mais novas. Você acha que tem realmente essa ligação? Ou ainda é muito precoce da gente falar em relação ao alto consumo de café? Porque eu gosto muito de café e estou um pouco preocupado. Tá certo. Assim, uma ligação direta do café com o infarto, a gente não tem ainda muitos subsídios para comprovar. O que a gente sabe é que o aumento da frequência cardíaca em pacientes que já têm uma predisposição aumenta o risco de infarto, como é, por exemplo, o caso do energético. Então, imagina que o seu coração habitualmente deva bater em torno de 70 vezes por minuto. E por algumas situações, ou por estresse, ou por um uso abusivo de energético, ou até mesmo do café, essa frequência cardíaca vai a 100, 110, 120. É como você fizesse um grande esforço. Agora, dizer que a cafeína entra como um fator de risco, a gente ainda não tem esse estudo em larga escala para dizer. Ainda é precoce para a gente dizer isso, né? Doutor, quando a pessoa começa a identificar que está com esses sintomas, vai ao médico. Sem dúvida. Sem dúvida. Sim, sim. E quando ela já começa infartando? Então, a diferença entre angina e infarto é uma diferença muito sutil, né?
que a gente tem como identificar através do eletrocardiograma e, sobretudo, através de um exame de sangue chamado de enzima cardíaca. Então, quando o paciente tem um quadro de uma dor de início súbito, de forte intensidade, ele não deve marcar uma consulta num consultório, ele deve ir a um serviço de urgência e emergência. Uma UPA, um pronto-socorro, um pronto atendimento, porque às vezes eu já acompanho com o médico, eu vou marcar para daqui 10 dias. E aquele sintoma é súbito, é agudo. Não, ele deve ir de imediato para o hospital. Então, o paciente que tem um quadro de uma dor, como aperto, uma opressão na região do tórax, mais à esquerda, que irradia para o braço esquerdo, pescoço, região da boca do estômago, acompanhada de náusea, suor frio, taquicardia, ele deve buscar atendimento de forma imediata. Ele não deve esperar, então ele deve ligar para o SAMU ou algum familiar, levá-lo ao hospital. Importante é que ele vá conduzido por alguém, né? Porque ele pode sair de carro e nesse trajeto ele ter um quadro de uma arritmia grave, uma morte súbita, e aí, eventualmente, subir com um carro numa calçada e atropelar pessoas, né? Então, o ideal é que ele vá conduzido por alguém a uma unidade hospitalar, mas de emergência, não programado. Deve ser em caráter de urgência e emergência, realmente. Muito bom. Tem pergunta de WhatsApp, doutor? Vamos lá. Pois não. Temos uma perguntinha para o doutor do WhatsApp, vamos ver. Bárbara do Rio de Janeiro. Boa tarde, Abi. Quem tem diabetes é mais suscetível a ter infarto? Muito obrigado, Bárbara. Sim, é mais susceptível. Tanto essa questão de mulheres com maior incidência de infarto, as mulheres diabéticas têm um aumento na taxa de infarto, da chance de ter infarto, entre 4 e 7 vezes. E homens entre 3 e 4 vezes. Nossa, a mulher tem mais chances. Tem mais chance. Então, o diabetes, ele afeta o endotélio, a parede da artéria. E com isso aumenta o risco de depósito de placa de gordura, de ruptura de placa. Essas artérias costumam ficar mais tortuosas, mais estreitas. Então, o diabetes é sim um dos fatores de risco principais para o aumento de infarto. Doutor, nem todo infarto ele vai ser fatal. Fulminante. Nem todo. Caso a pessoa tenha tido um infarto, como é que ela trata? Como é que ela se cuida? Então, para você ter uma ideia, o infarto, cerca de 50% dos pacientes que desenvolvem um infarto, eles evoluem para óbito. Cerca desses 50% que evoluem para óbito, 80% evoluem na primeira hora. Nossa, então, muitas vezes o infarto ele é realmente fatal. Não é à toa que é a principal causa de morte no mundo, né? O paciente que ele tem um quadro de infarto, ele deve ir ao serviço de urgência de forma imediata, porque existe dois procedimentos que a gente pode fazer. Um deles é chamado de trombolítico e o outro é chamado de angioplastia, que nós já até inclusive abordamos, né? O paciente que ele chega com um quadro de um infarto, com um tempo de início de sintoma bem reduzido, habitualmente em menos de 1 hora, a gente consegue reduzir o risco de evolução para óbito em grande parte dos pacientes. Seja com um trombolítico, que é essa medicação que é feita na veia, que desfaz esse coágulo, seja com a angioplastia, que é através do cateterismo, que nem todo município tem, mas hoje em dia a maioria dos municípios tem essa medicação, que é o trombolítico. Mas isso deve ser feito quando o paciente procura esse atendimento de forma precoce. Por isso a importância de ir à unidade de emergência. Então, às vezes ele tem a dor, numa sexta-feira ele vai procurar na segunda. Aí ele faz o eletro e ele já tem alterações no eletro que mostraram que ele teve um infarto. E naquele momento, o que a gente faz são medidas de prevenção secundária. Ou seja, para ele não ter um novo episódio ou para ele não evoluir com uma insuficiência cardíaca, com arritmias graves. Aí ele vai naturalmente ter que tomar uma série de medicações, muitas vezes a longo prazo, às vezes até o resto da vida. Mas a busca do atendimento precoce é o que, sobretudo, salva a vida, né? Doutor, tem mais perguntinhas. Mais perguntas para o doutor. Vamos ver. Flávia, de Vinópolis. Boa tarde. Meu esposo tem 43 anos e foi diagnosticado recentemente com apneia do sono após fazer a polissonografia. Gostaria de saber mais sobre os riscos cardiovasculares relacionados à apneia do sono. Obrigado, um grande abraço, Abiléu. Assisto sempre o programa com minha mãe, Terezinha. Um beijo, Flávia, e para Terezinha também. Beijo, Flavinha. Então, a apneia do sono, ela tem uma prevalência aumentada, sobretudo em obesos. Então, a obesidade já é um fator de risco para doença cardiovascular. Existe também uma outra situação que a hipertensão também tem uma prevalência maior em pacientes que têm apneia do sono. Então, já é mais um fator de risco. São 2 fatores. Exato. Então, habitualmente, um paciente obeso, muitas vezes, está sedentário. Então, já tem mais um fator de risco, né? Então, a apneia do sono,
ela é um diagnóstico de uma patologia que envolve o parâmetro respiratório, mas que tem uma grande influência cardiovascular, porque ela comete, sobretudo, pacientes obesos. A obesidade muitas vezes está relacionada à hipertensão, que está relacionada ao sedentarismo. Então, uma coisa está muito relacionada à outra. Por isso, o exercício físico, né? A gente está começando um novo ano, muitas vezes a pessoa fala, eu vou começar a atividade física na próxima segunda, na semana que vem. Então, agora é o momento. Começou o novo ano, mudar o hábito de vida, né? Eu costumo dizer que o que preocupa não é o que você come entre o Natal e o Ano Novo, e o que você vai comer entre o Ano Novo e o Natal, né? Então é esse cuidado no ano todo, né? O exercício físico, evitar o tabagismo, evitar o estresse emocional, é fundamental. Que interessante isso, doutor. Mais perguntinhas, vamos lá. Mais uma pergunta para o doutor. Samara Silva, Bom Despacho, Minas Gerais. Boa tarde, tudo bem? E quando o coração acelera por ansiedade, pode contribuir para o infarto? Sou muito ansiosa e meu coração vive acelerado. Obrigado, Samara. Um beijo. É muito legal essa pergunta dela, doutor. Porque só do senhor começar a falar, eu já vou ficando irritada. Meu Deus, acho que meu coração já está palpitando. Acho que em casa as pessoas ficam preocupadas também. Existe no músculo do coração, deve haver um equilíbrio entre a oferta de sangue e nutrientes e o consumo desse sangue e nutrientes. Então, à medida que a sua frequência cardíaca aumenta muito, o seu consumo vai aumentar bastante também. Em mulheres jovens, isso não é tão comum, né? Da ansiedade levar a um quadro de infarto. Mas quando é um paciente que já tem uma placa de gordura, que ele já tem um diagnóstico de quadro de angina, na maior parte das vezes o médico já entra com um remédio chamado beta-bloqueador, que diminui a frequência, e muitas vezes com remédio para ansiedade também, para controlar esses batimentos. Então, é muito importante esse controle emocional no contexto do risco de infarto. Não vou dizer que é um fator isolado que vai levar ao infarto, mas ele contribui sim quando causa aumento na frequência cardíaca. Muitas vezes a pessoa ansiosa, ela tem compulsão alimentar, ela também tem insônia, então não tem uma qualidade do sono adequada. Esse sono reduzido também não contribui para que haja uma redução de alguns níveis hormonais. O paciente que tem um quadro de ansiedade muitas vezes desenvolve hipertensão. Então, a ansiedade ela traz uma série de outros fatores que prejudicam da parte cardiovascular. Doutor, como isso é importante, né? Sem dúvida, sem dúvida. Quando a gente fala hoje das doenças em geral, a gente fala muito do nosso lado emocional, né? Sim. E ele faz toda a diferença para receber um diagnóstico, para se cuidar, para continuar um tratamento. Sem dúvida. E a gente tem que ter essa destreza de ter essa reflexão de pensar como está a nossa vida e o que a gente precisa melhorar aqui dentro. Com certeza, sem dúvida, sem dúvida. Trabalhar bastante o emocional. E fazer a parte que cabe a mudança nessa balança, né? Exato. Que é o exercício físico. Que vai ajudar muito no emocional. Com certeza. Com certeza vai ajudar. Não tenho dúvida. Doutor, muito obrigado. Seja sempre bem-vindo à nossa casa, viu? Obrigado. Que a gente cuide bastante do nosso coração em todos os sentidos. Amém. Que a gente também ame muito as pessoas, que isso também faz bem pra gente. Sem dúvida nenhuma, com certeza. Você de casa, se tem alguma dúvida, faz o seguinte. Tem o e-mail do doutor aqui, João Paulo Andrade, 1981@yahoo.com. Doutor, feliz ano novo mais uma vez, viu? Igualmente. Muito obrigada.